necrópsia do crânio do equino, ela é realizada principalmente quando há suspeitas de doenças infecciosas, doenças neurológicas ou então de traumatismo. Por ser uma região muito delicada, requer técnicas específicas para realizar o procedimento e materiais também específicos, sendo necessário ter a autorização do proprietário ou responsável do animal para realizar o procedimento. Sendo de muita importância obter informações da rotina da propriedade e as coisas que aconteceram antecedente à morte ao animal, como alimentação, sintomas, entre outros. Também verificar raça, idade e sexo do animal, para evitar possíveis contaminações no solo. Quando o procedimento é feito a campo, como é na maioria dos casos das necrópsias em equinos, é importante utilizar uma lona por debaixo do animal em um local com boa iluminação e, se possivelmente, na sombra. Em relação ao procedimento, é muito importante que o cavalo esteja sobre decúbito lateral ou decúbito dorsal, com apoio no pescoço para facilitar o acesso ao crânio. Para a remoção do couro cabeludo, para ter acesso ao crânio, incisões longitudinais são feitas sobre a pele do crânio, desde a base das orelhas até a fronte, permitindo descolar e retirar os tecidos moles. Isso será exposto completamente o osso do crânio. Já o acesso ao encéfalo é feito com a ajuda da serra ou martelo. Realiza-se uma abertura na calvária, parte superior do crânio, geralmente com um corte em formato de U, para remover a tampa craniana. Deve-se ter muito cuidado nessa parte para não atingir a massa cerebral, sendo de muita importância ter os equipamentos corretos para essas técnicas. E esses equipamentos estão bisturi, lâminas, tesouras cirúrgicas, pinças anatômicas e dissecadores. Também está os objetos cortantes como serra, serrote, machadinha, martelo e entre outros. Sendo de muita importância também os materiais de EPIs, como luvas, roupas adequadas, sapatos fechados, para evitar possíveis contaminações em casos de doenças neurológicas como raiva em humanos, ou melhor, nos veterinários. Na coleta mínima do sistema nervoso central, vamos começar com o córtex telencefálico com hipocampo. Depois vamos para o tálamo, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal cervical. E é recomendado também incluir segmentos torácico e lombar para diagnósticos de raiva e encefalites. A medula espinhal ela tem que ser seccionada em 3 partes, por isso que ele incluiu aqui os segmentos torácico e lombar da coluna, da medula espinhal. Ela é seccionada em 3 lugares porque ela é um órgão de longa extensão, porque ela vai desde a cervical até a lombar do animal. A gente secciona ela em 3 partes que vem seccionando, né? Primeiro a cervical em cima, tirando da cabeça, depois até o tórax, a parte e depois a parte lombar, né? Que então a gente vai conseguir analisar essas amostras. Agora, falando um pouco sobre a análise do sistema nervoso central, ela tem uma importância porque ela é essencial para diagnosticar distúrbios neurológicos, superando limitações dos exames em vida. E quais são os sinais clínicos comuns que a gente pode ver? Ataxia, paralisia, convulsões e comportamentos alterados. Tudo isso pode justificar um comportamento neurológico e então, depois do óbito desse animal, vamos analisar o sistema nervoso central dele. Os desafios dos diagnósticos, né? Sinais inespecíficos e exames muitas vezes são inconclusivos. Por isso, a necrópsia. Qual o benefício dela? Confirmar infecções tanto virais quanto bacterianas ou parasitárias, detectar doenças inflamatórias ou autoimunes
e verificar lesões traumáticas, hemorrágicas ou degenerativas. A avaliação do encéfalo durante a necrópsia é uma parte crucial, especialmente em casos de doenças neurológicas. O objetivo da avaliação do encéfalo é identificar alterações macroscópicas e orientar a fazer exames complementares, como virologia, histopatologia e bacteriologia, entre outros exames. Nessa etapa de avaliação do encéfalo, é realizado a inspeção visual das meninges, córtex cerebral, hemisférios cerebrais e do cérebro e tronco encefálico. Também é possível avaliar coloração, consistência, presença de hemorragias, abscessos, edemas e alterações de sistemas. Após a avaliação visual, o encéfalo é retirado para colher amostras para os exames citados anteriormente, caso seja necessário. A avaliação macroscópica do encéfalo removido é possível examinar algumas estruturas, e dentre elas estão hemisférios cerebrais, giros e sulcos da massa encefálica, cerebelo, tronco encefálico, massa branca, tronco encefálico, ventriculares laterais e terceiro ventrículo, córtex, hemisférios cerebrais e corpos calosos, hipocampo e região temporal. Também sendo possível realizar cortes em lâminas, de exemplo, podemos citar cortes em fatias de pães. E também podemos realizar a examinação da parte interna do encéfalo, fazendo cortes transversais na massa encefálica, para observar as seguintes estruturas: tálamo e hipotálamo, núcleos da base, ventriculares e, caso possíveis, hematomas internos, como tumores, zonas maláceas, entre outros. Agora, falando um pouco mais sobre a coleta de amostras do encéfalo para exames complementares, deve ser feito seguindo a norma de asepsia e a finalidade de cada exame histopatológico, microbiológico ou virológico. Cada tipo de análise requer uma conservação diferente e o local da coleta depende da suspeita clínica ou das lesões visualizadas. Começo falando sobre a coleta para histopatologia. Deve ser feita com fixador de formol a 10% tamponato. A espessura dos fragmentos encefálicos devem ter de 1 a 2 centímetros e existem locais ideais para realizar a coleta desse material do encéfalo. Esses locais são o hipocampo, o córtex, o tronco e a medula cervical. Já a coleta para virologia requer a refrigeração da amostra a 4 graus por curto tempo ou o congelamento a menos 20 graus ou idealmente 80 graus. E os locais de coleta são os mesmos da histopatologia, tendo como prioridade o tronco encefálico e o hipocampo. São conservadas em frascos estéreis sem conservantes. É importante não utilizar o formol nessa técnica, pois ele destrói o DNA ou RNA viral. Essa técnica pode ser utilizada para as pesquisas de raiva, herpes vírus, vírus da encefalomielite equina. Já a coleta para bacteriologia, ela também requer frascos estéreis sem aditivos. A conservação é feita refrigeramento a 4 graus ou enviar para o laboratório quanto antes. A coleta ideal desse material é retirada de abscessos, líquidos ventricular ou tecidos lesionados. Se possível, utilizar um suave estéril para a coleta direta no material. Nessa metodologia pode ser detectado listeria, streptococcus, fungos, entre outras coisas. A análise da medula espinhal na necrópsia é fundamental na investigação de doenças neurológicas, traumas, infecções ou processos degenerativos.
O exame pode ser macroscópico ou histopatológico, conforme a suspeita clínica ou achados no encéfalo. Retirada da medula espinhal, via posterior, mais comum. Após a retirada do encéfalo, é realizada a laminectomia, remoção das lâminas das vértebras. O canal vertebral é exposto com cuidado para não lesionar a medula. A medula é separada cuidadosamente desde o bulbo até a cauda equina. Pode ser removida em bloco ou em segmentos, cervical, torácico ou lombar. Avaliação externa, macroscópica. Cor e consistência deve ser uniforme. Alterações podem indicar mielite, necrose, esclerose. Volume. Atrofia pode indicar doenças degenerativas. Exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Hemorragias. Podem ser subdurais, epidurais ou intramedulares. Traumas visíveis. Fratura vertebrais, compressões e lesões transversais. Presença de exudato ou turbação das meninges. Sugestivo de meningolinite. Espessura das raízes nervosas. Alterações podem ocorrer polirradiculopatias ou neuropatias desmielinizantes. Corte da medula. Após a fixação. A medula é fixada em formal por 1 a 2 semanas. Cortes transversais são feitos em diferentes níveis: cervical, torácico, lombar, sacral. Análise da substância cinzenta e substância branca. Lesões necróticas, cavitações, área de desmelinização, tumores, epidimomas, astrocintomas e metástases. Infartos. São raros, mas possíveis em tromboses ou vasculites, sinais de mielite, inflamação, amolecimento. Exemplos de achados patológicos. Mielite transversa, áreas necróticas com inflamação difusa. Esclerose múltipla, placas esbranquiçadas, bem delimitadas na substância branca. Esclerose lateral amiotrófica, atrofia das substâncias cinzentas anterior, corno anterior, degeneração das vias corticoespinhais. Tumores, massas intramedulares ou extramedulares, com compressão. Hemorragia medular, comum em traumatismo graves ou em malformações vasculares. Eliza, eu vou falar sobre as patologias encontradas nos cérebros dos equinos. E vou começar a falar sobre a mieloencefalopatia degenerativa, causada por protozoários do gênero Sarcocistes. Essa condição resulta na degeneração da substância branca da medula espinhal e do cérebro, levando a sintomas neurológicos progressivos. Encefalomielite, encefalites virais como encefalite equina do leste-oeste e venezuelana causam inflamações no cérebro e da medula espinhal, resultando em edema cerebral e sinais neurológicos. Raiva, doença viral aguda que causa inflamação no sistema nervoso central. Os achados também incluem a presença de corpos de Negri nas células nervosas, além de encefalite. Meningoencefalite bacteriana são infecções bacterianas que afetam as meninges e o tecido cerebral, levando à inflamação e à formação de pus, e podem ser causadas por agentes como Streptococcus ou E. coli. Leucoencefalomácia, associada à ingestão de fumosinas, uma toxina produzida por fungos em grãos contaminados, que causa a necrose focal na substância branca do cérebro, levando a problemas neurológicos severos. Abscessos cerebrais
podem ocorrer devido a infecções bacterianas ou fúngicas, resultando na formação de cavidades purulentas que comprimem o tecido cerebral. Hemorragias cerebrais podem ser espontâneas ou resultantes de traumas. Hemorragias podem causar edemas ou aumentar a pressão intracraniana, levando a sintomas neurológicos graves. Tumores cerebrais, embora menos comuns, tumores primários ou metastáticos podem ser encontrados nos cérebros dos equinos, causando sinais neurológicos à compressão das estruturas adjacentes. Lesões isquêmicas. A falta de suprimentos podem levar a infartos cerebrais, resultando na necrose e comprometimento das funções neurológicas. Portanto, a identificação das patologias durante a necrópsia é crucial para entender a causa da morte e para o manejo adequado dos equinos restantes. Um diagnóstico preciso pode ajudar na implementação de medidas preventivas em rebanhos afetados. E com esse trabalho, foi possível saber então que a necrópsia é uma ferramenta essencial na medicina veterinária, porque ela permite identificar causas de morte, validar diagnósticos e compreender processos patológicos. Então, o seu valor aumenta ainda mais com exames complementares, especialmente em casos neurológicos, que é a nossa parte aqui que a gente pegou para especificar. E além do diagnóstico, possui uma importância legal, porque ela é fundamental em investigações periciais. E ela é realizada com ética e rigor, que contribui ao avanço científico e precisão clínica no cumprimento de obrigações legais.